Olá, está começando agora mais um programa Jornal da Hora na TV. E eu recebo hoje Ailton Ribeiro, diretor do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O Jornal da Hora na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Hora na TV e eu recebo aqui em nossos estúdios o diretor do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Ailton Cláudio Ribeiro. Ele vai falar para a gente sobre a campanha que a entidade desenvolve, a campanha Imposto Justo, que busca revelar as distorções do sistema tributário brasileiro e o que a entidade propõe para poder torná-lo mais justo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite de vocês, do Jornal da Hora na TV. E estou aqui à disposição para prestar esclarecimentos e tudo a respeito da campanha do Imposto Justo e outras perguntas que o público entender necessárias, né, que vocês entenderem necessárias. Ailton, é justo dizer que o sistema tributário brasileiro beneficia os mais ricos e penaliza os mais pobres? Sim, é justo, sim. Eu posso afirmar isso com base. Primeiro, a tributação incide sobremaneira no consumo, pouco sobre a propriedade e em maior medida sobre a renda. Mas a renda também há distorções. Posso dizer, uma pessoa que receba lucro de empresas ou dividendos, esses rendimentos são considerados isentos pela lei. Agora, um trabalhador que ganhe R$2.000, ele já passa a sofrer os efeitos do imposto de renda, já passa a ser descontado do imposto de renda. Não tem como escapar porque é retido na fonte, né? É retido na fonte. Agora, o empresário ele pode ganhar, o sócio da empresa, 1 milhão, 2, 3, como lucro distribuído a dividendos e não ser tributado. O sistema tributário brasileiro tem muitas distorções. Uma delas é com relação à propriedade de veículos. É verdade, então, que donos de iate, de jatinho, de helicópteros não pagam IPVA? Verdade. Os donos de iates de qualquer tamanho, jet skis, embarcações mais luxuosas e jatinhos executivos, helicópteros, eles não pagam IPVA. Isso aí decorre da nossa Constituição, até da Constituição anterior, que o conceito de veículos automotores, ele não abrange, esse conceito não abrange aeronaves e nem embarcações. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou, há uns anos atrás, que, embora a Constituição fale que o IPVA incide sobre veículos automotores, e um avião é um veículo automotor, uma embarcação que tem um motor, se move por conta própria, ela é um veículo automotor. Mas o ordenamento nosso jurídico, ele restringe, ele não permite que se alargue a aplicação desse veículo automotor para aviões e embarcações. Por conta até de tratados internacionais que o Brasil tem, como a Convenção de Viena do Transporte Viário, em que se emprega o termo veículo automotor, mas só para automóveis que trafegam nas vias, só para os veículos terrestres, por assim dizer. Que outros exemplos de distorções no sistema tributário brasileiro o senhor pode dar para a gente? Eu vou falar das desonerações. As desonerações, hoje, quando se debruça sobre o orçamento, a previsão de orçamento, para o ano de 2017, orçamento federal, estima-se em 200 bilhões as desonerações, ou seja, tributos que estão deixando de ser recolhidos para estimular o crescimento econômico. Mas esse crescimento econômico, como nós vimos nos últimos anos, ele não veio. E as desonerações continuam. Então, a finalidade delas não está sendo cumprida. Privilegia apenas um grupo específico de setores da economia, mas sem ter a contrapartida nem em crescimento, nem em renda, nem em emprego. E são setores que têm um poder de pressão muito grande junto à classe política, um poder de lobby muito forte. Com certeza. São setores que estão bem representados no Congresso. Isso aí já, às vezes, histórico também, já às vezes de longa data. Só que chegou a hora de nós revisarmos, porque a população, a sociedade está sendo submetida a uma série de limitações. Agora, por exemplo, tramita no Congresso uma PEC para limitar os gastos públicos, quando, do outro lado, nós temos, né,
uma não cobrança, o governo está abrindo mão de receitas que poderiam ajudar a limitar, até eliminar, digamos assim, esse déficit do tamanho que está. Então, estou falando de 200 bilhões para o ano que vem, quando o déficit desse ano é de 170, ou seja, 50 bilhões ainda sobrariam aí até para as benditas desonerações. E por falar em aumento de arrecadação, uma das questões que a Constituição prevê é a tributação de grandes fortunas. Está prevista na Constituição, mas até agora não saiu do papel porque ela não foi regulamentada. Por que, afinal, até hoje ela não foi regulamentada? O imposto sobre as grandes fortunas, ele, embora o termo seja aparentemente simples, ele envolve certas complexidades. Primeiro, a definição do que é grande fortuna. E como tributar, porque a nossa Constituição também, ela veda a tributação com efeito de confisco. Agora, o que é efeito de confisco? Por exemplo, há vários projetos de lei complementar, que é o instrumento necessário para a criação dos fatos que vão gerar esse dito imposto sobre as grandes fortunas, que esses projetos, eles prevêem, por exemplo, uma tributação escalonada, começando em 5 milhões até uma faixa de 50 milhões e distribui as alíquotas, como se fosse uma tabela progressiva do imposto. Então começa com 1% e vai até 5%. Quando nós falamos em 5%, por exemplo, de 50 milhões ou mais, por exemplo, 5% de 50 milhões corresponde a 2,5 milhões de reais. Então, é algo que a pessoa pode falar, não, eu estou sendo subtraído numa quantia enorme. Então, isso aí pode suscitar lá à frente uma série de ações. E outra questão também é nós definirmos aonde está localizada essa fortuna, aqui no Brasil ou lá no exterior. Vai abranger também a fortuna do exterior? Outra pergunta, os não residentes que tenham propriedades no Brasil também vão pagar, porque há pessoas que moram nos Estados Unidos, na Europa, onde for, têm fazendas, propriedades aqui no Brasil, eles também pagarão. Então, são uma série de questões que envolvem, que precisam ser bem resolvidas, bem discutidas, para que não se tenha lá adiante um sem número de ações judiciais. Ailton, você concorda que quem é contra a CPMF, o famoso imposto do cheque, na verdade, quer esconder sonegação? Porque, por exemplo, quem ganha um salário mínimo, se for aplicada a alíquota de 0,38%, como foi no passado, ele vai ter descontado apenas R$ 3,34 por mês. Ao passo que uma pessoa que movimenta grandes volumes de dinheiro, sonegados, aí sim vai evidenciar a sonegação. O que você acha desse raciocínio? Assim, da minha experiência, eu falo o seguinte, nós temos instrumentos chamadas obrigações acessórias. Existe a chamada de MOF, que agora vai ser substituída por uma outra forma de declaração que os bancos e as instituições financeiras vão prestar para a Receita Federal. Mas a de MOF é o quê? Ela informa a Receita, que os bancos entregam à Receita, a informação da movimentação de quanto que passou a crédito e a débito nas contas correntes das pessoas, valores superiores a R$ 5.000, ao longo de um ano, por exemplo. Então, isso já é um instrumento eficaz. Talvez o instrumento mais eficaz para nós efetivamente combatermos a sonegação é fortalecer a fiscalização tributária com mais treinamento, melhor capacitação, diminuir os entraves burocráticos, certo, dos procedimentos fiscais, e de modo que um auditor, com mais apoio também de outros funcionários, né, da administração tributária, de modo que o auditor consiga cobrir um número mais elevado de empresas e pessoas físicas ao longo do tempo, certo? E a informação fluir com mais... Isso aí que eu quero dizer, fluir entre as várias esferas do poder público e os 3 níveis de administração pública, os estados, os municípios e a União. Um exemplo que eu lhe dou é o dos entes federados. Entes federados é o conjunto desses entes que eu falei, né, o estado, os municípios e a União, administrando simples. Então, essa possibilidade de ter uma massa de informação em comum, compartilhada, procedimentos compartilhados,
mas facilita enormemente o trabalho não só desses entes, como daqueles que realmente pretendem cumprir as obrigações tributárias corretamente. E dificulta também aqueles que querem sonegar. Porque aí não é só a União que sabe, é a União, os estados e os municípios compartilhando. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a situação dos auditores fiscais da Receita Federal no Brasil, de um modo geral, e especificamente em Santos, que é responsável pela fiscalização do maior porto da América Latina do Hemisfério Sul. Há déficit de pessoal na Receita? Eu gostaria de falar que não há déficit. Eu acho que nós precisamos sempre ver, sempre estudar e sempre adequar esse efetivo que nós temos, certo? As mudanças que estão ocorrendo na economia, certo? E tirar partido, proveito de todas essas tecnologias, todas essas mudanças que estão ocorrendo. Então, não é um número maior, mais elevado de auditores que vai propiciar um combate mais eficiente. É lógico que existe um número mínimo. Não dá para fazer uma fiscalização num país como o nosso continental com meia dúzia de auditores. Mas eles têm que estar bem alocados, eles têm que estar bem munidos das informações para trabalharem bem treinados para isso. Porque o que ocorre? No passado, a riqueza era traduzida em bens, em direitos. Basicamente em bens. Terra, gado, ouro, dinheiro físico, automóveis, tudo visíveis. Hoje não, a riqueza é virtual. Então nós temos que nos adequar a isso. Essa mobilidade da riqueza e essa possibilidade da riqueza se tornar invisível. Hoje já se fala em moedas virtuais que não há possibilidade de se rastrear, pelo menos com a tecnologia atual, com o conhecimento atual. Ou seja, eu transfiro dinheiro para um lado para outro, entre as pessoas, não passando pelo sistema financeiro, certo? E, na verdade, riqueza sendo transferida, em bits, em sinais que passam aí de Wi-Fi, de computador, entendeu? Então, é essa transformação que nós temos que nos adequar. E não só o pessoal da fazendária, mas o pessoal também da aduana. Você vê que os colegas têm feito trabalhos maravilhosos, espetaculares aí, de apreensões, não só em termos quantitativos, como em termos qualitativos. Então, nós temos um potencial enorme para trabalhar, desde que nós adequemos as nossas rotinas, né, de trabalho, nós treinemos, capacitemos sempre os profissionais, de modo que eles estejam sempre no estado da arte da profissão. É essa que eu acho que é a condição básica nossa. Não é tanto de quantitativo, mas alocar as pessoas nos lugares certos e dar o treinamento correto e a atualização sempre contínua e continuada. Ailton, agradeço a sua entrevista aqui, a sua participação no Jornal da Hora na TV. Desejo boa sorte na campanha Imposto Justo, porque é só assim que vamos promover um país com mais igualdade social, com mais, como diz a campanha, mais justo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e, com certeza, com o apoio de vocês, a campanha será vitoriosa. Nós conseguiremos aí o projeto de lei de iniciativa popular para corrigir, pelo menos corrigir a tabela progressiva do imposto de renda, tornar a tributação mais justa, pelo menos daqueles que têm sofrido aí nos últimos anos digamos assim, um certo comprometimento dos seus ganhos com uma tributação injusta. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente e acompanhe agora Estreando com Jorge Ferreira Jorge.